Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, meus queridos amigos, eu quero começar a nossa pregação, ou a nossa oratória, como você preferir, lhe pedindo permissão para lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é muito simples, talvez não seja fácil a resposta, mas a pergunta é fácil de fazer. E a pergunta é a seguinte: qual é a sua maior necessidade? Você pode refletir alguns segundos sobre essa pergunta. Qual é a sua maior necessidade? Pensou? Talvez você de imediato respondeu para si mesmo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Talvez a resposta que você deu a si mesmo seja equivocada. Talvez a resposta que você deu de forma até precipitada não seja a melhor resposta. Porque quando falamos de necessidade, nós temos que parar um pouquinho e pensar também em prioridades. Nós nunca vamos entender qual é a nossa maior necessidade se não conseguimos definir as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade hoje para a sua vida? O que de fato te incomoda? O que de fato faz falta no seu coração? E é muito complicado respondermos sobre necessidade, porque nós temos influências, ou melhor, nós sofremos influências do mundo, do exterior. Por exemplo, a sociedade, ela nos influencia a tentar nos dizer qual é a nossa maior necessidade. Talvez você comprou um aparelho celular porque acredita que ele é necessário. E se você fizer uma análise crítica, você vai chegar à conclusão de que não é necessário, ou que não seria necessário, mas você comprou, porque tem mais 1 mega não sei o que de memória, a câmera é melhor, a imagem fica melhor, a resolução é mais perfeita. E quem falou isso para você? Alguém disse. Não, eu preciso comprar. O teu aparelho de telefone tem tudo, até liga. Ele tira foto, ele grava, ele até liga. Você lembra da época em que o telefone só ligava? Quem lembra disso? O telefone era só para ligar, né? Era um disco. Bom, deixa para lá que vai entrar o saudosismo aqui no coração e você vai descobrir a minha idade, que é pouca, mas você vai descobrir a idade. Mas a sociedade, ela nos influencia. Ela começa a botar no nosso coração o que nós devemos entender como necessidade, e às vezes não é. Há algum tempo atrás,
uns 2 anos atrás, eu fui levar meu pai para fazer uma operação nos olhos. Ele sofreu de glaucoma, precisou sofrer uma pequena cirurgia. E quando voltávamos para a casa dele, nós passamos por um bairro chamado Lagoa, no Rio de Janeiro, que é um dos bairros nobres do Rio de Janeiro, um bairro rico. Dizem, não tenho certeza, que o condomínio de alguns apartamentos lá gira em torno de 10, 12 mil reais o condomínio. Dá para ter uma ideia do poder aquisitivo do pessoal. E nós passamos lá pela Lagoa e eu falei para meu pai assim: pai, o senhor gostaria de morar aqui? E eu confesso para você que eu queria que ele respondesse sim, porque eu ia falar: eu também. Aí meu pai falou assim: eu não. Eu falei: como não, pai? Não, eu tenho tudo onde eu moro. E meu pai mora num bairro bem simples. Lá eu tenho um mercado, lá eu tenho um ponto de ônibus, lá eu tenho não sei o que, não sei o que. Bom, e eu fui embora com aquele negócio. É verdade, a necessidade do meu pai é interpretada de outra forma. Eu não posso chegar para ele e falar que a sua necessidade, pai, é igual à minha. Não, ele tem a sua necessidade. E outro grupo que hoje quer impor a necessidade para cada um de nós é o grupo religioso. Você já notou como é que os religiosos hoje querem dizer o que você tem necessidade? Você precisa disso, você precisa daquilo, campanha disso, campanha daquilo. A sua necessidade hoje é regida pelos religiosos. Nós vimos aqui um texto onde Jesus, ele decepciona as pessoas, onde ele frustra as pessoas porque eles acreditavam que sabiam qual era a necessidade daquele doente, daquele enfermo. Eles pensavam que sabiam. O capítulo 8 fala que Jesus, ele enfrentou os gadarenos, né? Por causa daquela situação que ele teve lá em Gadara, em Nazaré, na região de Nazaré. Ele é basicamente expulso e ele volta para a sua cidade, que agora Jesus mora em Cafarnaum. Jesus, quando chega em Cafarnaum, quando ele chega do outro lado do mar, que ele desce do barco, melhor dizendo, as pessoas não deram nem tempinho para ele descansar e trouxeram para ele um paralítico, deitado num leito. Quem levou esse paralítico para Jesus foram os seus amigos, foram pessoas que sabiam, ou pelo menos pensavam que sabiam da necessidade daquele homem. Ora, a sua necessidade é ser curado, então vão pegar você e vão levar para Jesus. E quando Jesus viu aquele quadro, diz a Bíblia que vendo a fé deles, preste bem atenção, parece que não havia nenhum sinal de fé no homem. Jesus fala assim, vendo a fé neles, o ato de fé deles. O que esses homens queriam? Queriam que a necessidade daquele moço fosse sanada, que a necessidade daquele homem fosse preenchida, e Jesus o fez. O problema é que para eles a necessidade era outra. Jesus viu aquele homem paralítico, olhou para ele e falou assim: moço, são perdoados os teus pecados. Aí vem a frustração. Por quê? Porque para eles a necessidade imediata daquele homem era o quê? Ser curado. Mas quando Jesus olha para aquele moço, Jesus identifica que a maior necessidade dele não era física, mas era da alma, era lá de dentro, era lá dentro do coração. Por isso Jesus fala assim: seu pecado está perdoado. Jesus, como conhecia, Jesus, como sabia, como era sensível a isso, ele notou que aquele homem carregava dentro de si, quem sabe, um peso, uma pressão de um pecado, de algo que ele fez muito grande. Quem sabe a sua consciência o castigava muito mais do que aquela cama que ele estava deitado. Quem sabe a sua consciência o penalizava muito mais do que as dores da sua doença. Mas para aqueles homens, a necessidade daquele moço era a cura. Mas Jesus vai direto na necessidade. E ele fala assim: olha, perdoado são os teus pecados. Mediante a essa afirmação, os religiosos que ali estavam falam assim: você está blasfemando, porque quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus fala: qual a diferença entre dizer estão perdoando teu pecado ou levanta e anda? Aí Jesus, depois de ter perdoado o pecado daquele homem, Jesus se dirige para ele e fala assim: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Preste bem atenção na ordem com que Jesus preenche a necessidade das pessoas. É aí que está o nosso problema, é aí que está o nosso erro quando nós viemos à igreja, acreditando que Jesus conhece as nossas prioridades e as nossas necessidades serão preenchidas segundo o nosso desejo, segundo a nossa vontade. Primeiramente, Jesus cura a
a alma. Depois Jesus trata do físico. Primeiramente Jesus trata do coração, para depois tratar daquilo que você entende como prioridade. É aí que nós ficamos frustrados. Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, Deus não está comigo, porque a porta de emprego não abriu, porque eu não casei ainda, estou encalhado, estou encalhada. Ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? Talvez você não precise de um casamento, talvez a sua maior necessidade não seja uma porta de emprego, talvez a sua maior necessidade seja a cura da tua alma, seja a cura do teu coração. Seja Jesus tirar do teu coração mágoas, pensamentos, e você está preocupado com a necessidade aparente, porque a outra tem, porque o outro tem. Jesus sabe de fato qual é a nossa necessidade. Aí, não sabendo nem nós mesmos da nossa real necessidade, nós oramos errado, e por orar errado não somos atendidos. Você não sabe qual a sua necessidade. Jesus se dirige para aquele homem, depois de falar isso, fala assim: toma o teu leite. A minha pergunta é, pelo menos para mim, talvez você já o saiba e saiba melhor que eu, mas a pergunta para mim é, quando Jesus se dirige àquele homem e fala assim: olha, tem bom ânimo, o teu pecado, os teus pecados estão perdoados, você acredita que esse homem ficou feliz ou não? Você acha que ele não ficou feliz? Você acha que ele ficou revoltado? Ele botou aquela camiseta de igreja que tem fora, estou revoltado? O que você acha? Está vendo? Alguns falaram que não, balançaram a cabeça, não ficou satisfeito. É porque para nós a necessidade do outro é igual a nossa, e às vezes não é. A necessidade daquele homem ele era diferente. Jesus viu um homem triste, sobrecarregado, desanimado, por causa de pecado. Aí Jesus fala assim: tem de bom ânimo, eu vou libertar você. Tem bom ânimo, eu vou tirar essa corrente que te prende. Tem bom ânimo, eu vou tirar esse peso que está sobre os seus ombros. Perdoados são os teus pecados. Talvez para você, para mim também, não fosse suficiente, mas se Jesus não curasse esse moço fisicamente, eu acredito que esse homem sairia dali diferente, sairia dali leve, tranquilo, porque Jesus sabe de fato o que é e qual é a nossa necessidade. Depois de curar a alma, Jesus fala uma coisa: vou dar um brinde para ele. Isso aqui não foi um brinde, foi uma promoção. Quando você vai comprar alguma coisa, pelo menos eu faço assim, me desculpa a sinceridade, e você compra algo assim em grande número, você fala assim: poxa, dá um brinde aí, é para a igreja, dá um chaveiro, alguma coisa. Comprei muita coisa aqui. Jesus, depois de atender a necessidade daquele homem, a necessidade real, Jesus vira para ele e fala assim: agora eu vou te dar um brinde, de quebra, um acréscimo. Pega a tua cama aí, levanta, seja curado também. Pastor, como assim brinde? Você lembra de um texto? Quando a Bíblia fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se esse texto acabasse ali, não faria o maior sentido? Não é verdade? Crê no Senhor Jesus, seja salvo, pronto. Mas aí vem um brinde: será salvo você e a sua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e o demais, e o acréscimo, e o brinde, ele vai fazer na tua vida. É consequência. O necessário é primeiramente termos atendido a maior necessidade do homem, que é da nossa alma. Se a sua alma estiver bem, se o seu coração estiver bem, você vai estar bem em qualquer lugar. Mas se você não estiver bem, não adianta você estar cercado de amigos, não adianta você estar num bar, não adianta você estar numa festa. Você pode estar cercado de pessoas, mas se sentir sozinho, se a sua alma não estiver feliz. Não adianta. Não adianta você ter um poder aquisitivo, você ter carro do ano, um Gol 2014, não adianta. Não adianta você ter nada, se a tua alma não estiver satisfeita. A sua maior necessidade é Jesus entrar na tua vida.
A sua maior necessidade não é meramente concluir um curso. A sua maior necessidade é você ser uma pessoa preenchida pelo poder do Espírito Santo. Por isso Jesus fala assim: primeiro trata a alma. E essa é a ordem. Hoje em dia estão tentando inverter isso, né? Estão tentando tratar primeiramente o material. Não, eu vou lá fazer a corrente, porque na corrente eu vou ganhar isso ou aquilo. E esquecem que a ordem não é assim. Não é dessa forma que Jesus trabalha. Primeiramente ele entra no coração e depois ele acrescenta tudo aquilo que nós venhamos precisar. Não sei se está dando para você compreender qual é a sua maior necessidade. Será que a sua necessidade de fato é prosperar financeiramente? Será que a sua maior necessidade de fato é simplesmente adquirir um bem? Ou será que ainda existe algo dentro de você que precisa ser tratado? Qual é a sua maior necessidade? Eu conheço inúmeras pessoas, assim como você também o conhece, que têm aparentemente tudo, mas são pessoas infelizes, porque a essência, a necessidade maior não foi suprida. Nunca procure a Jesus dizendo para ele: Senhor, a minha necessidade é esta. Não, diga para ele suprir a sua necessidade, porque ele sabe qual é. Talvez a sua necessidade, repito, é um perdão, é perdoar alguém, é ser perdoado por alguém. Talvez você está lutando, a sua vida não vai, a sua vida não prospera, porque o que falta em você é o perdão, é você perdoar alguém, é você se sentir perdoado. E Jesus está aqui hoje dizendo para você: eu sei qual é a sua necessidade, e Ele está pronto para suprir a minha e a sua necessidade. Independente do que você quer e pensa, Jesus quer suprir a nossa necessidade. Quando falamos de necessidade, nós logo caminhamos pelo viés da comida. Fulano está sofrendo necessidade, aí pensamos logo no mantimento, no alimento, pensamos no dinheiro. Existem pessoas que estão sentindo necessidade. Eu outro dia, conversando com o irmão, perguntei pelo irmão dele: como é que está fulano? Está bem, pastor, só não está na igreja. Então está bem. Como é que uma pessoa pode estar? Não, pastor, está tudo bem, mas não está na igreja. Não está bem. A maior necessidade não está preenchida. Talvez essa palavra não é a palavra que você gostaria de ouvir. Talvez essa palavra não seja tão animadora como aquela triunfalista que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus botou no meu coração. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade é ter Cristo na sua vida, é ter mais de Deus. Eu não sei se você conhece aquela parábola, aquela ilustração, quando um certo menino pergunta a um sábio como é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, como ela pode fazer para ser cheia do Espírito Santo. Um homem então pega a peneira, fala assim: vai ao rio e traga com água para mim. O menino, peneira, você conhece peneira, né? Outro dia eu fui falar isso numa cidadezinha do Piauí, falaram para mim que é Aropemba. Aqui é peneira também, né? Bom, vai lá com a Aropemba, com a peneira no rio e traga um pouco de água. É claro que o menino ia e voltava e a água não ficava lá. Aí ele falava assim: meu senhor, nunca vou encher essa peneira com água. Assim mesmo é que ele quer ser cheio do Espírito Santo. A peneira tem que estar na água para ficar cheia da água. Você tem que estar no Espírito para estar cheio do Espírito. Não adianta você querer, não, através de movimento. É necessário algo maior. Sabe, está na hora de nós nos satisfazermos em Deus, de nós buscarmos a nossa necessidade em Deus, porque Ele supre toda a nossa necessidade. Jesus quer te usar mais, Jesus quer falar mais com você, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer transformar a tua casa, mas primeiro quer salvar a tua alma, primeiro Ele quer transformar a tua vida de verdade. Ser feliz é ter Jesus, ser feliz é estar com Jesus. Qual a sua necessidade? Depois dessa palavra, eu acredito que você vai responder: ah, pastor, minha necessidade é Cristo. Agora ficou fácil. Mas Ele pode e quer preencher o teu coração.
Não se iluda com propostas, não se iluda com comentários, não se iluda com nenhum tipo de propaganda. O único que supre a necessidade da nossa alma se chama Jesus. E Ele está aqui para entrar no teu coração, para entrar na tua alma, para transformar a tua mente e suprir toda a sua necessidade. Ele quer dizer para você: perdoado estão os teus pecados. Vá em paz, porque Deus perdoa os teus pecados. Amém?